Jesus fora da caixinha. Durante muito tempo a gente vai aprendendo as coisas com Deus, mas nós temos um modelo. E esse modelo se chama Jesus e tudo aquilo que ele passou sobre a terra. Quais foram as atitudes? O que Jesus fez? E ele fala que nós, como homens, faríamos obras maiores. Como entender que eu faria obra maior do que Jesus? Jesus, ele passou na terra, segundo as histórias, segundo a Bíblia, segundo tudo aquilo que nós já aprendemos e já ouvimos, começou seu ministério com 30 anos. E durante 3 anos ele ensinou, curou, restaurou. Ele passou por muitas experiências durante esses 3 anos e fez coisas que ficaram gravadas naquele tempo, mas que até hoje alcançam a nossa vida. Ressuscitou, curou, restaurou e várias ensinou. São várias situações que servem para mim e para você como exemplo e alcançam a nossa vida. Então, não existe ninguém mais importante na terra para todos nós do que Jesus. Às vezes a gente coloca outras pessoas na frente, não, mas ele é o princípio e o fim, o ômega, o alfa. Ele é tudo para as nossas vidas. E tem um texto que eu sempre deixo aqui para todos vocês, que é o meu texto predileto e favorito. João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se Deus te permitiu nascer, foi por causa de Jesus. Ah, mas eu não conheço, eu não sou crente, eu não vou na igreja. Se você tiver esse desejo, tivesse anseio no seu coração em tirar suas dúvidas, conhecer Deus, precisa entender Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nome dele é Jesus. Não sei se de repente você está aqui nessa live pela primeira vez, não conhecia. Nós estamos aqui de segunda a sexta, exceto feriado, exceto às vezes quando chegar mais para Cristo está em alguma viagem, alguma agenda que eu estou ou no avião ou no ônibus, eu não consigo fazer. Mas o objetivo aqui dessas lives na manhã, de segunda a sexta às 6 horas, é a gente começar o dia orando, buscando e tendo uma palavra como direção para todos nós. A direção dessas lives não é a minha direção, é a direção de Deus. Se você ouvir essa mensagem servir para você, entenda que é Deus falando no seu coração. Eu queria ter o poder de olhar. Ô Sandra, obrigado pela tua presença, primeira vez. Nós temos essa live aqui de segunda a sexta, mas eu tenho salvo essas lives lá no meu canal do YouTube, Arthur Felipe Barbosa. Se você buscar Arthur sem H, você vai encontrar mais de 70 mensagens lá. Então, terminando essa live, você pode... Deixa eu pegar um tema aqui que eu quero que sirva para mim. Assista, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mensagem de hoje sirva para você, porque serve para mim. Eu não posso falar nada para ninguém, ou então pedir que você faça alguma coisa que eu mesmo não venha fazer, porque o nome disso é hipocrisia. Hoje eu vou falar sobre Jesus fora da caixinha. O que é você colocar alguém dentro de uma caixa? Claro que existem princípios, existem regras, existem várias coisas que nós devemos cumprir. Mas quando eu falo que nós estamos... Obrigado aí quem está pela primeira vez, Deus abençoe. Existem também novos seguidores que estão chegando aí. O nosso objetivo, o nome já diz, né? Chega mais para Cristo. Ah, mas é samba. Ah, mas algumas coisas eu não estou entendendo. Procure entender a Deus. Deus trabalha por propósitos. Nós começamos esse trabalho há 17 anos atrás, hoje continuamos o trabalho, mas se a sua vida não for transformada por Deus, não vale a pena. Ah, mas a música, o samba, isso daí é apenas um pequeno tópico. O objetivo maior de todo o trabalho relacionado ao Chega Mais para Cristo é a sua vida, é a sua transformação e é você ter o acesso a Deus através da palavra. Fama. Jesus teve um momento da sua vida que ele teve fama, porque muitas pessoas seguiam ele no monte, era uma multidão de mais de 5.000 homens e mulheres, mas teve um momento da vida de Jesus no Getsemane que nem os discípulos acompanharam ele. Então não se preocupa que, vocês estão buscando fama, nós estamos buscando corações. Existem corações que são mais simples
e fácil de a mensagem penetrar, e existem corações que são mais pesados, mas nós acreditamos que para Deus não há nada impossível. Nós vamos sim pegar a nossa santidade, a nossa consagração e tudo aquilo que nós estamos fazendo em Deus para estar preparado para o campo de batalha e alcançar aquelas pessoas que para os homens eram impossível, mas é impossível essa pessoa se converter. Para Deus não é impossível. Vamos olhar para a vida de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e Saulo matava os cristãos. Imagine uma pessoa que zomba do nosso Jesus e de tudo aquilo que nós acreditamos. Saulo não. Saulo, além de zombar, ele matava. Vocês estão aqui falando um montão de besteira. Só que um dia a luz brilhou para Saulo e Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Eu preciso acreditar na transformação das pessoas. Eu não posso pegar a minha santidade, a minha consagração, colocar ela no lugar e falar, não posso ter acesso. Não podemos ser influenciados pelos pecadores, mas podemos influenciar e devemos. Eles devem olhar para a nossa consagração e para a nossa transformação e falar, eu quero isso também. Mas como eles vão fazer isso sem ter acesso à nossa própria vida? Como alguém vai falar assim, cara, eu quero Deus porque eu tenho uma referência de alguém que vive verdadeiramente Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como as pessoas vão imitar a nossa vida se a gente não estiver próximo? Nós não cansamos de imitar outras pessoas e outras vidas, porque nós nos aproximamos, porque nós vemos algumas coisas dele. Agora, se estiver distante, como as pessoas vão imitar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? 1 Coríntios 1:27, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, tudo dentro do seu tempo. Agora, a nossa prioridade como grupo Chega Mais para Cristo é fazer com que você tenha acesso a Deus através da palavra. Ah, mas o samba é um segmento que vai atingir muitas pessoas que não conhecem Jesus. Já temos muitos testemunhos de pessoas que falam assim, poxa, não sabia que tinha esse samba na igreja não. Eu sempre quis vir para Jesus através do samba. Esquece, não foi o samba que fez você vir para Jesus. Então é preciso ensinar da maneira correta. Não é por causa que tem um samba que a pessoa vem para Jesus por causa de Jesus. Tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. Hoje é 6 horas da manhã, amanhã a live pode ser 11 horas da noite. A princípio nós estamos nesse horário. E minha gratidão pela sua vida que já levantou cedo. Já tivemos aqui o nosso momento de oração e vamos agora entrar na mensagem de hoje que se chama Jesus fora da caixinha. Que essa mensagem toque no seu coração, transforme a sua mente para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O objetivo de Deus é mudar sua mentalidade. Poxa, tá pensando para baixo, tá achando que não é ninguém, tá achando que as coisas deram errado na sua vida, mas eu sou todo-poderoso, estou aqui para falar para você que existe algo novo. Evangelho significa boas novas. Existem pessoas que estão vivendo uma vida totalmente velha. Quando o Evangelho entra, fala assim, mas que isso? Que coisa linda e maravilhosa, eu ainda não tinha experimentado isso na minha vida. Então que o Evangelho através de Jesus e o convencimento do Espírito Santo entre na sua vida, na sua casa, transforme o seu destino. Tem um vídeo lá no canal que diz assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o começo. De repente o seu começo não foi muito bem, o meio aí da sua vida está um pouco transformado, mas a palavra de Deus vai dizer que haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Hoje nós vamos meditar no texto de Lucas 13, a partir do versículo 10, e o tema da mensagem hoje é Jesus fora da caixinha. Vamos à palavra, não sou eu que estou pegando aqui, Arthur, essa palavra é tua. Não, se você tiver Bíblia em casa ou aí onde você está, abra em Lucas capítulo 13, versículo 10, que diz assim, ó, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou ali e disse, mulher, está livre da sua enfermidade.
e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, um dos príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias é permitido trabalhar, neste, pois, vinde para ser curados, vinde para ser curados nesses dias, e não no sábado. Respondeu, porém, o Senhor, disse: hipócrita, no sábado não depreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva para beber? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, na qual há 18 anos Satanás tinha como presa? E dizendo isso, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então vamos lá. Uma norma foi estabelecida, algo levantado por Deus foi estipulado. Jesus, Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, está ensinando no sábado numa sinagoga. E ali, há tempos atrás eu ministrei essa palavra, só que não foi aqui na live, foi em outro momento, e eu falei a seguinte situação. Vamos lá, que coração é esse que sabe que sábado não é o dia de ser curada e ela vai no culto no sábado? Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você precisa de cura. Só que no sábado é o único dia que o culto não pode ser de cura. No domingo pode, na segunda pode. Eu fico imaginando aquela mulher buscando Deus na segunda, na quarta, nos dias de culto que tem cura e nada acontecendo. O que fez ela ir no sábado, entendendo que nesse sábado não poderia ser curada? Ela poderia falar assim: gente, eu estou 18 anos assim, não sei o que acontece, nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum irmão conseguiu me dar uma palavra nos cultos de cura para que eu pudesse ser curada. Só que eu amo tanto a Deus que eu vou no culto no sábado, mesmo sabendo que não vai haver cura. E aí entra aquele que vive fora da caixinha, não quebra os princípios de Deus, mas é Deus. Carrega sobre ele o impossível, e dentro dele existe a eternidade. Quem estava ensinando naquele culto no dia de sábado? Sabe qual é a questão? Quando Jesus está no culto, a sua vida tem que ser transformada, porque ele olha para cada detalhe de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Não importa, às vezes a gente quer condenar os homens dizendo: poxa, hoje eu não senti a presença de Deus. Sabe o que acontece? Se você estiver no culto, quinta, terça, domingo, hoje, quinta-feira, é dia de culto. Se Jesus estiver, ele olha em particular para a sua vida e vê que você tem um problema. Só que como ele é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo e desfazer as obras de Satanás, ele viu num dia de sábado que não poderia curar uma mulher que estava sofrendo há 18 anos. Eu não sei quanto tempo você está aqui nessa live e está sofrendo, Arthur, estou há 5, há 10, há 20. Mas se nessa manhã você entender que essa live é um culto de oração e de palavra, e que Deus existe um milagre para fazer na sua vida, vai acontecer agora, nessa manhã. Não precisa esperar um momento especial. E aí Jesus fala para aquela mulher e cura aquela mulher. E sabe qual é o problema? A cura de uma mulher que estava com espírito de enfermidade há 18 anos incomoda os que eram os santões da época, os religiosos da época. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço o futuro. Eu preciso ser na terra um instrumento de Deus pela sua palavra, pela sua presença. O meu abraço, o meu aperto de mão, a minha voz, a minha conduta sobre a terra precisa chamar a atenção das pessoas. E aí não importa se é espírita, se é macumbeiro, se é budista, se é qualquer tipo de religião. As pessoas de outras religiões precisam olhar para a nossa vida e ver a luz que se chama Jesus. Mas não, Arthur, eu vou ficar dentro da caixinha. Se eu sair, Arthur, dessa caixinha, não, eu posso ser julgado, mas vão falar que o que eu estou fazendo é errado. Falaram de Jesus. Jesus curou no sábado. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ali como sacerdote. Eu entendo da lei, mas aí Jesus falou: mas no dia de sábado vocês pegam também os animais de vocês e levam para beber água. Isso daí não é hipocrisia, não. Agora, eu tirar uma mulher que está aprisionada há 18 anos
Eu não posso, então eu tenho que... Peraí, não existe uma caixinha. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. Mas o evangelho significa boas novas. A graça é algo que a gente não entende, mas recebe. Ué, por que Deus está me beneficiando se eu sou pecador? Porque Deus não está olhando para o teu estágio atual. A preocupação de Deus é o teu futuro, é tudo aquilo que ele olha para o teu futuro. Se Deus ficasse preocupado com... Imagine Saulo matando um cristão na época. Pegando um cristão e apedrejando, chicoteando, matando. E se Deus olhasse assim, Paulo, vou te matar. Sabe por quê, Paulo? Porque você está matando aqueles que eu tenho chamado como filho. Só que Deus não estava olhando para Saulo no momento atual dele. Deus estava olhando para Saulo como Paulo. De repente você entrou aqui nessa live e está se vendo como pecador, como alguém distante de Deus, como alguém que pensa que, mas eu não mereço a graça de Deus sobre a minha vida. Só que Deus está olhando, filho, estou olhando para você em 2025, calma. Eu estou forjando algo para a sua vida. Eu, Jesus, trabalho fora da caixinha. Estão falando para você que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não é nada, que você não sabe falar, que você não pode nada. Só que eu faço das coisas fracas as coisas fortes. Eu faço de quem não é nada, transformo como príncipe dessa terra. Então qual é o objetivo de Jesus trabalhar fora da caixinha? É a minha e a sua vida. Arthur, o samba, Zeca Pagodinho, não estou entendendo nada. O futuro pertence a Deus. Nosso objetivo é orar para esse homem que ninguém dá nada por ele, mas não tem, que ele seja transformado. Eu não tenho o poder de... Se eu tivesse o poder de transformar, eu ia chegar lá com uma... Desculpa a expressão. Com uma varinha de condão e... Seja transformado, tocar... Mas não tem mais agora. A pessoa pode olhar para a minha vida como fonte de vida em Cristo Jesus. A pessoa pode olhar para a sua vida e falar assim, no seu trabalho, e falar assim, menino, menina, mas que brilho que tem sobre você. O que você carrega? Eu carrego a verdade dentro do meu coração. Eu carrego a justiça dentro do meu coração. Tem um vídeo lá no canal, que foi essa semana ou semana passada, que fala sobre Efésios 4:8. Tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, a gente precisa carregar todo dia. Se nós estivermos diante de pessoas desonestas, a nossa honestidade vai constranger essas pessoas. Se nós estivermos diante de pessoas impuras, a nossa pureza vai constranger essas pessoas. Então nós precisamos carregar isso para alcançar as pessoas. Não adianta vir na terra e não alcançar ninguém. Ah, mas alcançar determinado tipo de pessoas é tão difícil, né? Mas para Deus não é nada impossível. Eu e você só precisamos ter coragem para fazer. Então hoje nós falamos sobre um texto, Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesus curou no sábado. Uma mulher que há 18 anos vivia encurvada, estava com um espírito de enfermidade. Ninguém pôde curar aquela mulher. Só que sábado não era o dia de curar. Só que Jesus vive fora da caixinha. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. Sábado, o que é o sábado? O sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Então a gente precisa entender que para libertar, para salvar, para curar, nós precisamos carregar Jesus dentro dos nossos corações e ir em lugares que ninguém poderia imaginar em busca dessa transformação das pessoas. Então assim, eu fico às vezes espantado, como algumas pessoas falam assim, não, fulano vive nas trevas. Ué, Jesus entra na casa de Simão e senta com pecadores. Aí entram os religiosos e sacerdotes da época e dizem assim, se este soubesse quem é essa que está nos seus pés chorando, ele iria expulsar. Aí Jesus fala assim, são os pecadores que precisam de médico. Como é que você vai ser médico nessa geração, se não existem outras pessoas, se não existem pessoas para você curar? Gente, eu estava pensando nesse dia sobre um texto, e eu vou falar sobre esse texto aqui. Então vamos lá. Salmo capítulo 1 diz, não se assenteis na mesa de pecadores ou escarnecedores. Está dizendo lá, Salmo capítulo 1. Só que Jesus sentou na mesa com pecadores. A questão é o seguinte, você não pode sentar na mesa de pecadores e escarnecedores para piadas imorais,
para falar besteira, fofoca ou inveja. Quando você estiver numa mesa com pecadores, eles precisam sentar para te ouvir, porque na sua vida e na minha vida precisa ter algo para alimentar eles. Eles estão o tempo todo falando de pornografia, falando de coisa errada, falando de pecado, de adultério. Aí você vai e senta. E aí, o que você pensa disso? Não falaram para Jesus? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a gente venha apedrejar ela. E vós, o que vai dizer? A Bíblia está dizendo que falaram aquilo para Jesus para testar ele. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que aí Jesus está diante de uma pecadora ali que acabou de adulterar. Onde estão os teus acusadores? Eu, Jesus, não tenho pecado. A Bíblia não diz isso, mas vamos pensar. Jesus fala assim: se ninguém te acusou, também não vou te acusar. Só que Jesus poderia acusar. Jesus, ele poderia pegar a tua vida agora e falar assim, ó, eu sou santo, filho de Deus e poderoso. Então eu vou te acusar porque você está vivendo em pecado. Mas Jesus fala para aquela pecadora, eu não vou te acusar porque aqueles que deveriam te acusar não te acusam. Só que é o seguinte, vá e não peques mais. Queria fazer uma pergunta aqui. Agora é uma pergunta global para todos vocês. Normalmente eu deixo para o final, depois da oração, mas eu queria fazer uma pergunta. Você acredita que é impossível para Deus transformar alguém nessa terra? Me perdoe aqui a expressão que eu vou dizer agora para vocês assim. Você acha que é impossível Deus... mas existem pessoas da terra como Faraó, que foi um propósito... Eu queria conhecer. Mas você acha que Deus não pode transformar o Lula? Sim. É um exemplo. Eu estou dando esse exemplo aqui. Será que Deus pode não transformar Alexandre? Mas eu quero que Alexandre de Moraes morra. Eu quero que não sei quem... Você acha que é impossível para Deus transformar uma pessoa? Olha Saulo e Paulo. Só que a nossa mente precisa alcançar isso. A nossa mente só vai alcançar que as pessoas podem ser transformadas se nós estivermos caminhando com Deus e falar, Deus, essa pessoa, estou orando por essa pessoa há tanto tempo, eu creio que ela pode ser transformada. Ninguém acredita, mas eu acredito. E lá no final, Deus faz uma transformação na vida daquelas pessoas. Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas para alguém ser convencido pelo Espírito Santo, tem que ter alguém falando que ele é bom. Deus é bom, misericordioso, faz tudo novo, quer transformar a sua vida. Aí a pessoa escuta aquela palavra, aquela pessoa abre o coração para o Espírito Santo e é transformada. O nosso objetivo na terra é esse, é sobre ele, é tudo sobre ele. Então Jesus, num sábado, cura aquela mulher e a mulher sai agradecida e Jesus chama ela de filha de Abraão. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém olhava para aquela mulher como filha de Abraão. Olhavam para ela e falavam, 18 anos, encurvada? Você deve ser muito pecador, hein? Você deve estar pagando uma penitência, você deve estar... Mas você não consegue ser curada. Existem pessoas que só serão curadas quando tiverem um encontro com Jesus. De repente você está aí, 20, 30, 40, 50 anos buscando médico, buscando um montão de coisa, mas quando você encontra com Jesus, a sua vida não pode ser a mesma. Então pense sobre isso, pense sobre essa mensagem. Jesus trabalha fora da caixinha. Hoje é um dia onde a glória de Deus precisa ser manifestada sobre a terra. Ele quer usar a minha e a sua vida. Essa mensagem pode ter servido para você e você falar assim, cara, eu preciso me conectar com Jesus. Ou você pode falar assim, não, eu vou continuar vivendo a minha própria vida do jeito que está, dentro do meu quadradinho, não quero me envolver com isso, não quero me envolver com aquilo, e nada de repente na sua vida pode mudar. Então acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera sobre a nossa vida. Pense, lembre-se, Jesus trabalha fora da caixinha. Tá todo mundo dizendo que a sua vida não vai dar certo, mas ele tá olhando e tá falando, sou eu que tenho o poder de transformar a sua vida. Eu só preciso que você acredite em mim. Eu só preciso que você entenda isso. E aí, o Cássio colocou aqui algo interessante que eu vou falar para você. A gente precisa entender, respeitar as outras religiões e as outras pessoas. Entenda o que eu vou falar. O amor é uma conexão com as pessoas. Mas é morador de rua? Mas é homossexual? Não, eu quero distância. Você não vai amar as práticas, mas você vai amar as pessoas.
Ou quando Jesus amou a minha e a sua vida em pecado, a gente estava na santidade? Não. Jesus amou e ama e sempre vai amar o pecador. Mas o pecador, larga tudo isso. Se arrependa do seu pecado. Foi o que Jesus falou para aquela mulher pecadora que foi pega em adultério. Não tem como ter uma relação com Jesus e continuar vivendo uma vida escravizada no pecado. Não tem. Só que isso é uma decisão pessoal de cada um. Eu quero, eu vou. Essa é a minha direção a partir de hoje. Então, a gente precisa amar as pessoas. Não adianta. Ah, mas Arthur, não concordo. Não concorde, mas ame. Pregue para ele. Ah, ele não aceitou. Continue amando. O texto vai nos falar que Nicodemos foi na madrugada, né? No horário onde não tinha uma movimentação muito grande. Nicodemos já era mestre da lei, instruído, idoso e não estava entendendo que ele precisava nascer de novo. Esse é um vídeo que está lá no canal também. Ver o reino de Deus, depois entrar. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não for batizado nas águas não pode entrar. Então, assim, é um processo com Deus. Eu vejo o reino de Deus me atrai, eu mudo de vida, mudo de conduta, me batizo e entro no reino. Ah, não estou querendo entrar no mérito aqui, quem não é batizado não vai entrar. Eu estou dizendo, entenda isso. Deus é um processo. Andar com Deus é um processo de querer. Eu quero entender porque minha vida não está dando certo, eu quero entender porque algumas coisas eu estou errando, eu quero entender porque eu estou preso no pecado, eu quero entender porque o pecado me dá prazer. Existe um prazer em Deus, existe uma graça em Deus. E esse é o objetivo de eu estar aqui nesse dia, nessa manhã, todos os dias, às 6 horas da manhã, sempre que pode, trazendo uma mensagem para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Meus amigos, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Quem está de braço cruzado, estou aqui sentado no culto, pô, que palavra boa, hein? Estou cheião. Aí saio na rua, você é pecador. Se você não se converter, você vai para o inferno. Deus, ele não quer encher a tua vida para você chegar em casa e não ter ninguém para encher, ninguém para ser transformado por aquilo que você buscou em Deus. Pelo amor de Deus, mude essa mentalidade. Você precisa estar preparado para ir para o campo de batalha, onde aqueles que não acreditam em Deus, e não precisa falar muito não, você precisa se converter, você precisa, não fala não, viva. Caramba, ó, tá todo mundo entrando no esquema, eu não vou entrar no esquema. Tá todo mundo fazendo isso aqui de errado, eu não vou fazer de errado. Sem você, às vezes, dar uma palavra, Deus pode transformar a vida de outras pessoas simplesmente pela verdade que você vai viver a partir do momento que você começar a caminhar com Jesus. Que essa mensagem, eu vou orar agora pela sua vida, mas que essa mensagem fique durante todo esse dia no seu coração. Jesus, ele trabalha fora da caixinha. Ah, mas no sábado não pode curar. Mas eu estou aqui vindo libertar uma filha de Abraão. Se você hoje não se vê como filho de Deus e filha de Deus, filho de Abraão, Jesus, ele já está olhando para a sua vida, mesmo em meio a tantos problemas, e vendo você como alguém importante nessa terra. Só que você tem dado voz aos seus amigos. Eu não sou nada, não posso nada, não consigo nada, minha idade não dá, eu já passei desse tempo e tal. E Jesus está falando, que isso? Para mim não existem impossíveis, eu quero fazer na sua vida. Me dá apenas uma pequena oportunidade de ver tudo aquilo que eu vou fazer na sua vida.